queridos, sejam bem-vindos ao canal Jaque Barros. Nessa semana a gente tem um bate-papo super especial com a tia Lene. Tudo bom, tia Lene? Tudo bem, Jaque. Desde já quero agradecer o convite, bem importante para todos nós. Eu é que agradeço, né? A tia Lene, que é sempre conhecida no meio infantil, está sempre trazendo palestras e ensino para as crianças. E hoje nós temos essa oportunidade de estar tendo esse bate-papo, falando um pouquinho mais sobre o caminho que a criança ela deve andar. Desde já eu peço que vocês compartilhem o nosso vídeo, se inscrevam e fiquem todos ligadinhos, pois está começando mais um programa. Tia Lene, como já foi dito, o assunto é de grande importância, é atual, que vem falando um pouco sobre as nossas crianças, que é o bem primordial, que tanto para as igrejas quanto para os lares, para todos os locais, né, são muito importantes as nossas crianças. E hoje a gente vai estar conversando e esclarecendo algumas coisas, tanto para as tias quanto para os pais. Com certeza. E hoje a gente quer saber quais são os valores morais que os pais eles devem ensinar às crianças. Bem, como falamos no início, né, um assunto bastante importante, de suma importância para que nós estejamos tratando, falando, né, porque infelizmente nós estamos vivendo uns dias que os valores estão se perdendo e se faz necessário nós, como que amamos as crianças, pais, tenhamos esse cuidado e essa preocupação de trazer esses valores, né? Que esses valores não venham se perder nos caminhos. Então, o que nós entendemos e o que nós tentamos passar para os nossos filhos é que eles sejam essas pessoas que tratem bem as outras pessoas, né? Não apenas os mais velhos, mas todas as pessoas de forma respeitosa, carinhosa, ou seja, nós como pais temos que viver esses valores para que os nossos filhos possam também assim seguir. Verdade, né? Porque a estrutura familiar contribui muito para que as crianças elas venham se desenvolver no ambiente social de uma forma que venham ter uma vista ao próximo, né? Não pensar só em si próprio. E com isso, a sociedade ela vai tendo coisas boas e não negativas, não é isso? Com certeza. E qual a importância de ensinar a criança no caminho do Senhor? Olha, essa chave, né? Ensinar a criança no caminho do Senhor é algo assim que eu particularmente eu falo assim que é um alvo central para que essa criança cresça sadia em todos os seus âmbitos da sua forma de viver, né? Na sociedade, espiritualmente, o seu caráter, porque a palavra em Provérbios 22:6, né, como todos, quem é leitor da palavra de Deus, conhece essa passagem, ensina a criança no caminho que deve andar, né? E ainda quando ela estiver velha, quando crescer, ela não vai se desviar dele, né? Isso. Então, a palavra do Senhor, ela é bem enfática quando diz no caminho. Significa o quê, pais? No caminho, quando o Senhor nos relata essa passagem, que quando eu mando esta criança, falo, vá para a casa do Senhor, faça isso, eu estou apenas mostrando o caminho. Eu não estou designando a ela, eu não estou dando exemplo, mas quando eu, como pai, vou junto, acompanho, eu estou fazendo o que a palavra realmente nos orienta, me ensina. É fazer com que eu seja o primeiro exemplo e ela venha me seguir, mediante a palavra. Isso. Tia, qual a importância da relevância dos pais como exemplos para os filhos? Bem, Jaque, eu vejo desta forma, o bom exemplo que nós pais damos aos nossos filhos é fundamental para esta formação, para esta relevância, né? Em uma boa criação, em bons exemplos, para que essa criança, diante da sociedade, realmente mostre a sua forma que foi ensinada. Porque quando eu, pai, ensino o meu filho, a minha filha, os bons costumes, a
a uma boa educação, porque a educação não é apenas você ensinar, diga obrigado, né, por favor, com licença, isso não é tudo, mas o viver, né, do dia a dia, as práticas dos bons exemplos, essa criança com certeza vai ser notório a forma que ela vai se pôr diante de todos. Ainda mais a criança, né? Que tudo ela observa e imita em muitos casos, né? Aí se muitas das vezes ela ouvir o pai ou a mãe dizer, olha, você não pode mentir. Aí vê o pai ou a mãe mentindo, ele fala assim, nossa, mas mamãe e papai mentem. Então a observação é em relação a isso, né? É verdade. E geralmente a gente se depara com essa situação, né? Eu, Tia Lene, já presenciei uma criança chegar para a mãe e falar, não, a senhora falou para mim não fazer assim, né? E a senhora faz. Então é bem preocupante, é vergonhoso, porque infelizmente é natural da criança, na realidade eu digo nem a palavra infelizmente, mas é natural da criança ela mostrar a verdade, né? Então nós pais, a gente tem que ter esse cuidado, né? Para que essa criança realmente dê bons exemplos, é necessário que o pai dê também. Verdade. Você acredita que a educação atual está sendo mais difícil do que daqueles tempos antigos na criação das crianças? Eu acredito que sim. Até porque, tratando nesse tema específico, educação está difícil ou não, ela sempre foi difícil, na realidade. A educação de filhos nunca foi fácil, né? Mas existe um porém. Hoje, a tecnologia, né, o que a mídia oferece, a forma que nós deixamos nossos filhos à vontade dentro de tudo isso que nós estamos falando, faz com que a dificuldade dessa criança me obedecer seja maior. Porque a gente deixa, infelizmente, muitos pais deixam os princípios, os valores de lado e deixam que as crianças realmente se envolvam na tecnologia, deixam à vontade, criam sem limites. Então a criança criada sem limite, com certeza, não vai ser fácil essa educação. Verdade, falando um pouco sobre essa tecnologia, né, que a gente vê hoje, muitas das vezes os pais eles são tão atarefados e dão ali o celular para a criança, né, para o entretenimento delas, e acabam que as redes sociais elas acabam influenciando as crianças e elas ficam ali alienadas, passam horas e horas com o celular, com as redes sociais e os pais ausentes nesse momento, então existe um grande perigo em relação a isso, né? Com certeza, é bem aí que está o perigo, né? Quando eu, como mãe, me preocupo na educação dos meus filhos, eu coloco limites, eu coloco regras. Porque a criança, em determinada idade, ela não tem noção do perigo, né? Ela não tem noção do perigo. Então, tudo que aparentemente, que entre aspas, é normal, aos olhos é agradável, para essa criança vai ser mais fácil ser atraída, né? E eu, como mãe, como responsável, que entendo aonde está o perigo, eu tenho que ter esse cuidado, né? E isso é amor, né? Isso é amor. A própria palavra nos diz que o pai corrige a quem ama, o pai põe regras porque ama. E nós, com certeza, temos que entender o que realmente Deus quer que nós venhamos fazer para ensinar, dar o melhor para os nossos filhos da educação bíblica. Verdade. Falando um pouco sobre regras, sobre esse amor, sobre a correção, a Bíblia também ela nos ensina sobre a disciplina, né, na criação dos filhos. E como os pais eles devem disciplinar os filhos sem ser cruéis? A primeira ação e que ela tem que estar continuamente na criação, na educação desses meus filhos, dos meus filhos, é o amor, né? Porque o amor, a própria Bíblia fala, né? Que ele tudo passará, mas o amor permanece. E quando o amor é maior, meu, na vida dessa criança, desse meu filho,
eu vou corrigir ele de forma que ele vai entender. Eu vou tratar ele de forma que, com educação, porque muitas das vezes a gente vê pais querendo ensinar gritando, né? Isso. Palavras brutas, grosseiras, até mesmo, infelizmente, palavrões. E isso não vai fazer com que essa criança entenda o ensino verdadeiro que esse pai, que essa mãe quer passar para ele. E a própria Bíblia fala também que, se possível, corrige com uma vara. É um assunto bem polêmico para quem não entende a palavra, porque vai olhar de forma contrária. Isso. Mas a palavra diz que, se for necessário, que venhamos corrigir, né? Se possível, com uma vara. Não para machucar, né? Não para machucar, não para ferir, mas para que a criança entenda que o pai, ele quer só o bem dele, né? Então, por isso é que eu disse no início, o primeiro ato é amor. Tratar com amor, falar com amor, chamar. Um diálogo é fundamental, né? Porque a criança cria um elo de confiança e automaticamente ela vai obedecer. Ela vai entender o que realmente você quer ensinar. Verdade. E a senhora comentando aí, muitas das vezes as pessoas elas confundem o amor nas crianças, né? Que elas entendem que o amor é dar tudo, que o amor é fazer o gosto da criança, que é totalmente inverso, né? Totalmente ao contrário. E essa questão, Jaque, de dar tudo, né? A gente tem exemplos, mesmo na minha casa, né? Com minhas filhas quando pequenas, a gente colocava limites. Olha, aquela conversa olho no olho. Eu sempre fui aquela mãe de dizer, olha no olho da mamãe. Porque a mamãe quer o melhor para você. A mamãe, papai, pode dar isso bem aqui. Isso aqui não, porque é o melhor para você. Então, quando nós temos essa conversa, a criança vai entender. Não é fácil. Para mim adquirir algo, eu tenho que conquistar primeiro. Verdade. Né? E qual a importância dos pais de orar com seus filhos, né? Ter esse hábito de oração. E a partir desse momento, os filhos também já têm uma vida de oração. Muito importante para nós, para cristãos que somos, e também todos aqueles, independente da sua religião, elas têm que ter um elo com Deus, né? Elas têm que ter uma comunhão com o Pai Criador. Porque se nós não tivermos este elo, esta comunhão, nós não chegaremos a lugar nenhum. E a importância da criança, desde pequenininha, aprender a oração, a confiança, que existe um Deus que cuida, que ama, que protege e que guarda, né? Então ela só vai entender quando eu ensino para ela que Ele é supremo na minha vida, que Ele é digno de toda a honra, até porque o Pai Nosso expressa tudo isso, dá honra, toda a glória ao nosso Deus, né? Pai Nosso que estás no céu. Então, quando eu ensino a minha criança que Ele é o nosso Pai e que eu tenho que ter um elo, uma comunhão com Ele, essa criança, quando crescer, ela vai dar bons exemplos, ela vai ter confiança no momento que ela estiver em apuros, estiver em dificuldade. O primeiro momento que ela vai fazer é dobrar os seus joelhos, ou onde ela estiver, ela vai realmente se ligar a Deus, né? Em oração, em espírito, em verdade, como a palavra diz. Então, é importante nós ensinarmos as nossas crianças, porque isso gera uma confiança em Deus, o Pai Todo-Poderoso, né? Verdade. No livro de Provérbios, a gente tem vários ensinamentos, e um deles fala sobre as instruções dos pais para com os filhos, né? E qual a importância dos filhos em ouvir essas instruções? É muito importante, já. A própria palavra, como você mencionou, Provérbios 4, né? Isso. Relata um versículo que faz com que nos chame muita atenção e que as nossas crianças venham aprender desde pequenininhos. Quando diz assim, retenha em seu coração as minhas palavras, os meus ensinamentos, guarda em teu coração, né? Isso vai servir para quê? Para que as bênçãos do Senhor sejam sobre sua vida, né?
Aí você, quem está me ouvindo pode até nos perguntar, mas as bênçãos do Senhor só virão para quem ouvirá os conselhos dos pais? A palavra ela é bem clara, quando diz assim, honra o teu pai e a tua mãe, né? E também tem um versículo que nos diz assim, um versículo com promessa, né? Honra o teu pai e a tua mãe para que prolongue os teus dias de vida aqui na terra. Então, se cumpre a palavra quando os filhos ouvem, né? Os pais, como voltando a repetir para vocês, os pais corrigem a quem ama. Quando ele fala, mesmo que naquele momento essa criança não vá aceitar, não vai gostar, os adolescentes também, porque eles são muitos, né? Quando eles estão nessa idade, eles não gostam de ouvir. Mas quando essa criança é ensinada desde a sua meninice, desde a sua infância, na sua adolescência, ele vai dizer assim, vai servir a palavra. Né? No primeiro momento ele não vai entender, mas ele vai refletir, porque a palavra foi plantada, foi semeada, tá lá no fundinho do coração dele. Então é importante sim as nossas crianças ouvirem os ensinamentos, porque as bênçãos do Senhor acompanharão sobre a sua vida. Verdade, é algo que já deve ser desde criancinha, para quando for crescendo a pessoa já vai estar ali atenta, ouvindo e sendo obediente também ali aos seus pais, né? Porque muitas vezes os pais vão dizer, quando crescer muda, quando crescer coisa, e não corrige ali a criança no seu tempo, né? Com certeza, é muito importante. Verdade. A gente observa que em muitos casos os filhos, os melhores amigos é um coleguinha, umas pessoas que nem são muitas das vezes, às vezes nem evangélicas, né? E os pais muitas das vezes não são ali os melhores amigos de contar segredos para os filhos, são os melhores amigos no momento de dificuldades, né? E os filhos sabem que estão ali, os pais estão ali. Mas muitas das vezes os pais eles não são aqueles que os filhos contam os segredos. Então, como os pais eles se tornam os melhores amigos dos filhos para que tenham essa proximidade entre eles? A primeira, vamos dizer assim, ação desse pai, dessa mãe para com seus filhos é transmitir amor, né? O amor ele está em todos os âmbitos, né? Todos os momentos, ele tem que estar. Porque a partir do momento que eu transmito amor, que eu dou amor, lembrando que dar amor não é deixar liberalmente, deixar liberal, né? Deixar fazer tudo. Tudo pode. Isso não é amor, né? Isso é não saber criar, como a palavra nos ensina, né? Então, para eu ter, no meu entendimento de Tia Lene, tenho 2 filhas, para eu ter a confiança dos meus filhos, para eu ter a confiança das minhas filhas, eu demonstrei amor para elas, eu criei elas conforme a palavra me ensina, como eu fui criada, ter diálogo com elas, demonstrar a eles que eu quero sempre o melhor, né? Não ficar aquela mãe querendo saber tudo de forma errada, porque muitas das vezes tem muitas mães que fazem isso, né? Somente na fase de adolescência. Tá lá o tempo todo e perguntando e né, tentando investigar. E aí esse adolescente não vai gostar. Então chega de uma forma sendo praticamente como eles. Eu faço muito isso. Às vezes elas estão lá, as duas, tenho 2 adolescentes, e aí eu tento ser uma adolescente. Falar a mesma língua delas. Porque a partir daí eu ganho confiança e elas também vão se sentir seguras em estar conversando comigo. Mas o primeiro passo, você mãe, você pai, que quer se tornar amigos, que quer ser amigo dos seus filhos, tem que começar na infância, né? Tem que começar na infância. Olha, você vai ter amigos, amigas, mas o seu melhor amigo, melhor amiga é o papai, é a mamãe. Porque independente de qualquer situação, eles vão estar aqui com você, né? Se for erro, eles vão estar aqui para corrigir, não para apoiar o seu erro, mas para lhe orientar
a sair desse erro. Isso é amigo, né? Como a palavra nos orienta. Então, para nós realmente ganharmos a confiança dos nossos filhos, porque nós estamos vivendo uma geração Y. E aí se faz necessário nós realmente estarmos mais próximos dos nossos filhos. Pois é, Tia Lene. E outro assunto que a gente vê é os investimentos da igreja em função do ministério infantil, né? Que a gente vê, infelizmente, em muitos casos, a gente não está vendo isso. E qual é a importância de ter um investimento no ministério infantil nas igrejas? Muito importante, Jaque. É algo que desde muito tempo nós que estamos à frente, né, desses departamentos, a gente vem lutando, né? A gente vem assim, e é uma luta, mas é uma luta sadia. Quando eu falo lutar, é uma luta sadia, porque a gente vai diante de Deus, né, pedir. Porque, mas ao mesmo tempo, antes de responder a sua pergunta, louvo a Deus pela visão de muitos líderes, né, que nós temos, que tem essa visão de investir, né, de apoiar, de incentivar, mesmo que não esteja lá junto, né, próximo em todos os trabalhos, mas eles estão lá por trás nos dando um total apoio. Né, isso é louvável e se faz necessário nós falar. E há muito tempo eu li uma notícia, eu creio que de repente você também chegou a ler, uma entrevista onde mostrava que uma grande parte das igrejas na Europa, especificamente na Inglaterra, as igrejas estavam sendo fechadas. E por que de tudo isso? Porque não teve um investimento, não teve uma visão, né, para que essas crianças tivessem investimento. Então, as pessoas, claro que ficando, né, de idade, Papai do Céu levava. E aí, cadê essa geração para estar dando continuidade a esta obra? Não tinha. Então, a tendência era fechar. Muitas fecharam. Isso é triste, isso é preocupante. E tem a outra área. Quando eu não me preocupo, quando eu ignoro as crianças, é como se eu tivesse, tipo assim, me colocando na posição que se essa criança, dependente dos atos delas negativo, eu automaticamente serei culpada, porque o Senhor nos entregou uma missão. Quando o Senhor, tem uma passagem na Bíblia que o Senhor nos ensina, quando Jesus estava ensinando o discípulo, que as crianças tentaram se aproximar, né? Uma passagem bem conhecida, tentaram impedir as crianças de se aproximar do mestre. Qual foi a palavra que ele deu? Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E tem outra passagem que nos dá respaldo, em Mateus 18, né, que nos dá respaldo, 19, que nos dá respaldo em dizer que ai daquele que vier fazer que um desses pequeninos se percam. E a palavra é bem forte, né? Quem ainda não leu essa passagem é bom que leia e invista nas crianças. Ai daquele que fizer com que uma dessas crianças sejam impedidas de chegar, de conhecer a Deus. Isso significa o quê? Falta de investimento. Quando eu não investo nessa criança dentro do ministério infantil, eu estou impedindo dela conhecer a Deus. E aí a Bíblia diz, é melhor que eu pegue uma pedra de moinho, pendure no meu pescoço e me lance ao mais profundo mar. Então é forte. Significa que as crianças são importantes e tem que ter investimento. Verdade. E existe algum perfil do líder infantil? Olha, vou dizer para você, nós não temos uma receita, mas o que eu posso dizer, um perfil que agrada a Deus dentro deste tema, departamento infantil, líder infantil que agrada a Deus, é aquele líder que tem
primeiramente na sua visão, a visão que Jesus tem para com as crianças. A importância. Quando eu entendo que as crianças são importantes para o reino de Deus, eu vou com certeza fazer conforme a palavra nos diz, né? Então, esse é o bom líder. Fazer com que essa criança conheça Deus, tenha intimidade com Deus, né? E deixar com que ela realmente tenha um real encontro. Eu vou facilitar como? Ensinando a palavra, ensinando a orar, ensinando, mostrando o caminho, né? Esse é o bom líder. Quando eu deixo Deus ser o maior na vida dessa criança. Por isso é que eu disse que não tem receita para o bom líder. É seguir a palavra, né? É seguir o exemplo do mestre. Verdade. E as crianças, elas gostam bastante de histórias, né? Bastante de figurinhas, das tias lá contando e ensinando. E existe alguma técnica de estímulo para que as crianças elas prestem bastante atenção e dali ela terem uma aula excelente? Olha, existem várias técnicas, né? E nós, como formadores, né? Faço parte ali da SEDAC, que é uma secretaria de evangelização de crianças e pré-adolescentes dentro da nossa convenção CEADEMA. E lá nós temos um curso que, em uma das aulas, curso para professores, em uma das aulas é abordado a questão de como você trabalhar com essa criança a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus para ela de forma lúdica, né? Algo criativo, mas que o conteúdo, o foco central seja a palavra de Deus. Porque a criança, ela aprende não apenas quando, por exemplo, você pega a revista, né? Por exemplo, vamos estar numa EBD. Você pega a revista, lê e lê. Essa criança não vai absorver o que você tentou passar. Então, para que eu tenha a atenção dessa criança, eu venha atrair essa atenção dessa criança, eu tenho que criar algo em termos de recurso, porque ela aprende muito pelo que ela vê, pelo que ela toca, né? Então, ela aprende desta forma. Por isso, existem técnicas que aí, não apenas a educação secular, né, que eu venha adquirida através dos cursos e tal, mas o principal na vida desse líder, estamos falando de líderes cristãos, né, deste líder que tem a preocupação de ensinar a palavra de Deus para a criança, ela tem que ter uma vida também em comunhão e pedir estratégia do Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha dar essas estratégias, ela venha criar o recurso, ela venha trazer este ambiente agradável para a vida da criança e assim a criança absorver a palavra de Deus. Verdade. E você falando também um pouquinho sobre o papel da igreja, sobre os investimentos, né, que a igreja deve fazer na criança. E qual é esse papel da igreja para que nem um pequenino se perca? Amor. Quando o líder vê que o amor, o acolhimento, né, a importância dessa criança na visão de Deus, na visão de Jesus Cristo, para a vida dela, para o caráter dela, para a sociedade, você vai investir de forma diferenciada. Não olhar aquela criança como apenas mais um no meio da igreja, mas como uma alma, uma vida que precisa crescer e dar fruto para o reino de Deus. Então, eu tenho que investir nela, eu tenho que acolher, eu tenho que fazer com que ela se sinta importante. Isso não apenas o líder maior, né, vamos dizer o pastor, mas aquele que tem um contato maior, o professor de EBD, o coordenador do departamento, ele tem que ter essa visão para poder acolher essa criança. Porque muitas das vezes elas chegam dentro da igreja, chegam na casa do Senhor
vêm de uma família totalmente desestruturadas, né? Elas chegam assim, e quando eu não acolho, quando eu deixo a indiferença falar mais alto, essa criança, ela não vai voltar, ela não vai permanecer, ela não vai dar fruto. Então, se eu quero que ela se sinta importante, eu tenho que agir de forma como a palavra nos diz, né? Como o Senhor Jesus nos demonstra. Jesus, quando ele andava, todos queriam seguir, né? Todos queriam estar perto. A criança é assim, quando você é uma pessoa que transmite carinho, tem empatia, né, com essa criança, ela automaticamente, ela vai querer estar próximo, ela vai querer estar naquele lugar e aquilo vai fazer bem. Então, é investir com amor. Verdade. E como se tornar um líder infantil sem tomar uma posição de pai, né? Porque muitas vezes o líder está bem próximo da criança, a criança conta ali várias coisas para aquele líder, né? E aquele líder vai instruindo, né, essa criança. Mas como esse líder não tomar a posição dos pais? É algo assim que muitas das vezes, primeiro passo, eu vejo assim, eu particularmente, a gente tem que buscar sabedoria em Deus. Porque, como eu falei, muitas das vezes, não todas, mas algumas, sente tão segura com o seu líder, com a sua tia, né? Elas nos tratam assim, que acabam, como você falou, falando tudo para ele, a gente acaba sendo a psicóloga, a mãe, a tia, né? A amiga, e acaba que deixa lá em casa, essa criança, ela é neutra com seus pais, né? É como tipo assim, mãe falou, mãe perguntou, ela não vai falar nada, porque ela ganhou a total confiança lá na líder, né? Que não soube fazer a divisão. Então, o primeiro passo é o quê? Que essa líder, ela também tenha um elo de amizade com essa família. Receber dessa família uma confiança, né? Isso. Ela se colocar no lugar de uma líder que está ali, uma professora, mas que o papel de mãe é deles lá em casa, porque a igreja começa em casa, né? Então, a líder tem que ter essa visão. O meu papel é esse bem aqui, de educar, de ensinar a palavra de Deus, mostrar, né, como Deus quer, ser realmente, tipo assim, uma ajudadora também na criação familiar e não entrar em áreas que é papel do pai e da mãe. É verdade. Tia Lene, hoje se encerra aqui o nosso bate-papo. Novamente, muito obrigada por a senhora ter aceito esse convite, estar nos esclarecendo, né, sobre esses temas que é de muita importância, que fala um pouquinho sobre os nossos pequeninos. Muito obrigada. Eu que agradeço, Jaque, pelo carinho, né, pelo convite. É uma honra participar. E que os nossos pais, que as nossas crianças, que os nossos adolescentes que estão ouvindo, venham realmente fazer conforme o que o Senhor, né, se agrada, viver os conceitos, os bons costumes, os bons valores, para que nós realmente cheguemos ao lugar que Deus quer que nós venhamos chegar, né? E que os nossos pais não deixem de ensinar, não canse de ensinar, porque a gente está preparando filhos não apenas para que eles sejam bonzinhos na sociedade, mas também para ter uma vida eterna, com certeza. Queridos, essa foi a nossa entrevista da semana. O Instagram da Tia Lene vai estar aqui embaixo, caso vocês queiram convidá-la para palestra, para ensino contra as nossas criancinhas, vocês fiquem todos à vontade. E até o próximo. Até o próximo programa.